E aí, bom dia, 8 da manhã, mais 45 minutos, estamos chegando com o Papo de Bola ao vivo aqui na tela da Rede TV. E se prepara, porque o programa de hoje está recheado com muita polêmica, muita discussão, até às 9h30 da manhã, atualizando os assuntos do futebol para você que está acordando agora, que está se preparando para sair, está tomando seu café, já está na padaria, indo para o trabalho, vá abastecido de informação. Comigo, com o André Lucena e com o Fernando Fontana. Tudo bem, Fefão? Bom dia. Bom dia, Marcelão. Bom dia, amigos do Papo de Bola. Hoje vamos falar muito, né? O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, detonou o Dedé. Ele disse que o zagueiro está todo F3 pontinhos e também a diretoria do São Paulo está dando apoio para o Fernando Diniz nas redes sociais, né? Ele que foi xingado de burro no jogo contra o Corinthians. Será que a torcida gostou da ideia? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. André Lucena, tudo bem, companheiro? Bom dia, Marcelo, Fefon, a galera que tá aí conosco. A gente vai falar também sobre o Gustavo, o centroavante que o Corinthians está emprestando para o Internacional. O Timão fez certo em se desfazer desse centroavante, que era a terceira opção, né? Atrás do Love e do Bozelli. E também sobre o Luxemburgo, um vídeo sobre ele falando se ele estava pronto para assumir a seleção brasileira. A gente vai falar bastante aqui no Papo de Bola e a gente conta muito com a participação de vocês. Nosso número de WhatsApp tá aqui embaixo, também usando a hashtag Papo de Bola no Twitter. Vem fazer o programa com a gente. 8h54 ao vivo aqui no Papo de Bola, de segunda a sexta, das 8h45 às 9h30. Avisa sua turma aí que tem futebol aqui na Rede TV todas as suas manhãs. Olha só, informação de agora, tô aqui no site do Tottenham, para quem gosta de futebol inglês. O Robinson, o sul-coreano que joga no Tottenham, quebrou o braço. Ele teve um tranco num jogo contra o Aston Villa no último final de semana. Estava com essa suspeita de fratura que foi confirmada e ele vai passar por uma cirurgia. O Tottenham divulgou neste momento, essa semana, para corrigir essa fratura e ele deve ficar por algumas semanas fora de combate, fora do Tottenham lá no campeonato inglês. Falando de Copa Sul-Americana, que é claro, aqui na Rede TV, terça-feira que vem, tem jogo de volta entre Deportivo Cali e River Plate ao vivo, transmissão aqui da Rede TV, River Plate do Paraguai. E hoje quem joga é o Fluminense, o Flusão pega a União La Calera do Chile. Fez o treinamento e espero que consiga se adaptar. E os caras lá nem ganharam o jogo, já estão provocando, é isso? É lógico, já vem esse jogo psicológico, né, Marcelo? No Instagram, nas redes sociais, União La Calera postou uma foto do Nenê, meio preocupado ali, com a cara meio olhando pra cima e com a frase "quando sabe que amanhã é terça". Essa postagem foi feita ontem e também no jogo de ida eles tinham postado uma foto do Ione Gonzalez, que agora foi pro Corinthians. Eles nem sabiam que o Ione Gonzalez nem ia jogar, que já tava indo pro Corinthians. Provocaram da mesma maneira. Espera que o Flu vem pro jogo aí. Fluminense já foi campeão brasileiro, né? Fluminense uma grande camisa do futebol sul-americano. Quem que é a União La Calera na fila do pão pra fazer um negócio desse aí? Eu concordo com você, pô. União La Calera tem que se colocar no lugar dele. E o Fluminense tem desfalques também, né? O Wellington Silva não vai jogar, então o Odair Helma ainda tá tentando ver qual vai ser o ataque que vai entrar em campo. O Fluminense com esse desfalque, mas eu acho que o Fluminense consegue passar, apesar de ter sido 1-1 na partida de ida. Vamos falar do Cruzeiro, o Cruzeiro de Belo Horizonte, que cada dia, cada hora tem uma crise diferente. Vive o pior momento da sua história, o cabuloso de Belo Horizonte. Tudo lá dá errado, toda declaração repercute. E na madrugada, nesta madrugada última, um vídeo do presidente Wagner Pires de Sá fez um barulho gigante lá em Belo Horizonte, porque ele criticou os altos salários de alguns jogadores, como, por exemplo, o Dedé. Dá uma olhada no que ele falou. É engraçado que o presidente do clube é ele, né, André? Pois é, exato, Marcelo. Aparentemente foi feito ali por motorista de aplicativo, né, essa gravação, sem que o presidente do Cruzeiro soubesse disso. Depois ele se explicou, né? Ele disse que esse vídeo foi editado, a conversa. Eu estava dizendo que nós gastamos dinheiro com o Dedé e que não teve jeito de ter retorno porque não pudemos nem vender. A palavra foi errada, foi a justificativa. Uma instituição quase inviável economicamente e que eu não vou nem julgar aí. É a opinião do cara, ele estava ali à paisana, vamos dizer assim, e foi gravado até de uma maneira bastante indelicada e errada, né? Mas expressou uma opinião. Poxa, ele é presidente do clube, ele que fez isso, foi ele que assinou a caneta. Então, assim, como é que essas pessoas que dilapidaram o patrimônio do Cruzeiro neste nível, porque é capaz do Cruzeiro não voltar para a primeira divisão o ano que vem, eles estão aí ainda, dando declaração, falando. Eles tinham que estar
extirpados da história do Cruzeiro. Eles estão lá ainda, Fefão. Concordo com você, também acho que eles merecem uma punição enorme por tudo que eles fizeram no Cruzeiro. Eles quebraram o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é uma instituição completamente quebrada e ele mesmo mostrou que ele é incompetente, porque se foi assinado um contrato nesses termos, né, para o Dedé, que já é um jogador que, segundo ele, tem problemas físicos, como que você vai assinar um contrato desse tamanho com o jogador Dedé? Isso teve outros contratos também. O Cruzeiro foi a maior folha de pagamento, acima do Flamengo, inclusive. Para você ver como os salários e as condições estavam totalmente deturpadas. E o Cruzeiro acabou caindo e hoje é uma instituição quebrada, os jogadores estão saindo de graça. O Cruzeiro não consegue nem ganhar na revenda de jogadores e com o Dedé, pelo jeito, também vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, esses caras merecem punição. Eles acabaram com o Cruzeiro. O Rodriguinho veio por 22 milhões, agora foi pro Bahia, rescindiu com o Cruzeiro, foi pro Bahia agora. Se ficar, não recebe. Exato. Perderam muito dinheiro, o Cruzeiro perdeu muito dinheiro com isso. É triste. Mas o grande rival do Cruzeiro também não tem muito motivo para comemorar, não. Tem um assunto também muito... Dani Macedo, ela escreveu uma coisa muito legal aqui no Twitter. São atletas profissionais, estão ali pela profissão. Para serem reconhecidas pela profissão como jogadoras, não por corpo ou por beleza. É esse tweet aí da Lohane, que é namorada da zagueira Vitória. É isso. É inadmissível uma coisa dessa, assim como também é inadmissível outros tipos de comportamento em relação ao futebol. Tá aí o recado no Facebook, me parece, né? Da namorada da Vitória, que isso não se repita mais, que as pessoas entendam que as mulheres são como nós, gente. Você, meu camarada, que tá aí do outro lado achando que é mimimi, são pessoas como a gente. Você imagina se fosse o contrário? Né? Imagina o mascote na pele da moça e a moça fazendo o que o mascote está fazendo. Porque não foi só a rodadinha, é o que o Fefão disse, ele coloca a mão no rosto, esfrega as mãos, é que a nossa câmera está mostrando de costas. É uma reação, ela mesmo diz. Tirar a beleza feminina de uma série de outras maneiras que não essa. Assim como também estádio de futebol não é mais lugar para grito de homofobia, gritos homofóbicos, como tem acontecido bastante no futebol, não só brasileiro, mas também sul-americano. E o São Paulo Futebol Clube pode tomar uma punição por causa disso, porque no sábado, no jogo contra o Corinthians, em pelo menos 3 oportunidades que eu me lembro, estava lá no estádio acompanhando e trabalhando no jogo, o torcedor exagerou quando o Cássio ia bater na bola. E uma dessas vezes, inclusive, o árbitro parou o jogo. A gente tem imagens aí para mostrar para você como aconteceu tudo isso, né, André? São Paulo pode tomar um gancho forte por esse tipo de coisa. Vamos ouvir? Vez que me falha, foi uma cobrança de falta mais à frente, um impedimento que teve à frente, mas o árbitro chegou a parar o jogo, pedir para que o capitão do São Paulo se manifestasse em relação à torcida e ameaçou parar o jogo de novo. E esse tipo de coisa, até por uma recomendação da própria FIFA, tem ido para a súmula, né? Exato, e o São Paulo, como você disse, foi no comecinho do primeiro tempo, o São Paulo, inclusive, falou no sistema de som para que a torcida não se manifestasse dessa maneira, porque o clube pode ser punido, e é isso mesmo, ele foi denunciado pelo TJD e será enquadrado no artigo 243G, que prevê como pena, em casos como esse, a perda de 3 pontos. Então, o São Paulo já não está numa fase boa aí no seu grupo e ainda pode perder 3 pontos, culpa da torcida, que a gente já sabe. A gente está falando isso aqui. Esse tipo de coisa não cabe mais no futebol, não cabe mais na sociedade. Isso que aconteceu com o Atlético Mineiro, isso que está acontecendo com o São Paulo. Não é só a torcida do São Paulo, a gente sabe que várias e várias fazem esse tipo... Quase todas fazem esse tipo de coisa. E o Thiago Nunes, depois do jogo, repudiou isso. Na entrevista coletiva, ele fez uma crítica severa à torcida do São Paulo e disse assim, não é só porque é a torcida do São Paulo. Se fosse do Corinthians, falaria a mesma coisa, do Palmeiras a mesma coisa, enfim. É, porque assim, as pessoas vão botar lá na rede social, olha, para punir o São Paulo tem que punir todo mundo, mas é óbvio. Mas muito mais importante do que ser o meu time, o seu time, é o ato em si, gente. Senão nós não vamos mudar essa cultura jamais. Se todo mundo ficar só preocupado com o próprio umbigo, o futebol não cresce, a cultura de um povo não cresce. A gente precisa melhorar isso aí, porque nós já saímos do jardim da infância já tem bastante tempo, né?
São Paulo volta a trabalhar nessa manhã. A gente daqui a pouquinho vai ao CCT da Barra Funda, lá na zona oeste da capital paulista. Afinal de contas, o Antony foi vendido para o Ajax, não jogou o clássico, mas ficou aquela dúvida. Será que ele vai ficar? Se ele vai já? Se ele vai depois? Vamos lá para a casa do São Paulo acompanhar esse início de trabalho nessa manhã ensolarada aqui na capital paulista. Tá calor aqui em São Paulo. Caroline Nequirito, como é que estão as coisas por aí, Carol? Tudo bem? Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia para você, bom dia para os meninos. Daqui a pouco, às 9h30 da manhã, começa o treino aqui no CT do São Paulo. E aí a gente vai saber mais a fundo aí os desdobramentos dessa história do Antony. Para contextualizar o telespectador, igual você falou, a venda do Antony para o Ajax foi anunciada no sábado, antes do clássico contra o Corinthians. O jogador não entrou em campo, não se representou, mas não treinou ontem junto com a equipe, né? Só correu ali de leve no gramado, ao lado do preparador físico. Por que isso? Porque o Antony precisa fazer exames médicos antes de assinar o contrato e depois o São Paulo quer fazer um seguro ali, porque o jogador permanece aqui até o meio do ano. O São Paulo quer fazer esse seguro para ter um respaldo, caso aconteça algum tipo de, sei lá, intercorrência nesse tempo aí, o jogador sofra alguma lesão, alguma coisa, enfim. É preciso ter esse seguro. Então, depois que essas questões burocráticas forem resolvidas, o Antony voltará a treinar e a expectativa é que isso se desenrole ao longo dessa semana e ele já ajude o São Paulo contra o Oeste no final de semana. A gente vai descobrir essa história aí, como que tá, logo mais no treino, às 9h30 da manhã. Eu conto pra vocês amanhã no Papo de Bola. Legal, Carol. A gente vai acompanhar também de perto e trazer essas informações, porque o Raí falou, né, antes do jogo, que o Antony não iria jogar por precaução. Eu me lembro sempre, né, do Luizão, vou terminar com você, ela falou assim, poxa, você é tão bonitinho, tão fofinho, mas não dá pra namorar. Vamos falar do Corinthians aqui no Papo de Bola. Atenção, Gustavo tá de partida, né? Já está em Porto Alegre para acertar sua vida com o Colorado, com o Internacional, deve fazer exames médicos nesta terça-feira. Como é que foi esse negócio aí, André? Empréstimo, né? Empréstimo até o fim do ano. Você sabe que o Eduardo Cudê era técnico do Racing o ano passado e naquelas duas partidas que a Rede TV transmitiu, Racing e Corinthians... Lembro da Globo, rapaz. Pois é, quando nós passamos a Rede Globo, inclusive naquele dia, aí que o Eduardo Cudê ficou muito de olho no Gustavo, então já entrou na lista ali de pedidos para ele para o Internacional. Lembrando que aquele dia, na transmissão do DAZN, em parceria com a Rede TV, né? A Rede TV e DAZN, o próprio José Mourinho, que estava comentando aquele jogo, elogiou o Gustavo, disse que ele teria mercado na Europa, então fica emprestado até o fim do ano, a princípio para ser reserva do Guerreiro, mas a gente sabe que o Cudê gosta de jogar com dois centroavantes, então de repente pode jogar os dois e o D'Alessandro fazer a meia, com o Marcos Guilherme entrando no segundo tempo, que é um cara mais rabisqueiro ali. Aliás, um abraço a Dudu Monsanto, que narrou aquela partida, né? Nosso companheiro lá de DAZN. E aí, Fefon, foi justo? Olha, eu acho que o Gustavo não tinha muito mais espaço que o Thiago Nunes, até porque o Thiago Nunes gosta de jogadores que saem mais da área, ele é um jogador mais fixo, então ele teria dificuldade de se adequar a esse esquema, e o Thiago Nunes não faz muitas jogadas aéreas. E o Gustavo, a principal característica dele é na bola aérea, né? Então eu acho que ele saindo vai ser bom para ele, no Internacional ele pode ganhar mais chances do que tinha no Corinthians. Eu só não gostei da forma. Porque parece que, assim, como ele não conseguiu resolver o jogo contra o Guarani, manda embora. Acho que isso poderia ter sido feito antes, assim. O Thiago teve condição de observar o cara e ver, ó, para o meu modelo de jogo, esse centroavante, esse tipo de centroavante não serve, então eu vou emprestar. Porque queimou o cara. A alegação, Claro. Um detalhe, a alegação é que o Corinthians saiu da Libertadores. Então, o Corinthians precisa enxugar o elenco. Se o Corinthians continuasse, ele continuaria, porque o Corinthians precisa ter um elenco maior, porque vai disputar mais campeonatos. Com a saída, segundo o Corinthians, por isso que houve a dispensa. E o Marcelo de Araçatuba concorda, fala que o Corinthians fez certo em emprestar, mas e que o Thiago Nunes não fez certo em dispensar o Ralf, a opinião dele aqui no WhatsApp. Ainda falando em Corinthians, lembra do Fábio Carille? O torcedor está com saudade do Fábio Carille ou não? O ex-treinador do Corinthians acertou com o Al Ittihad da Arábia Saudita.
Tá empolgado para trabalhar de novo no famoso mundo árabe? Vai pegar um ônibus espacial, vai pro mundo árabe. Tá empolgado, né? Vai ganhar uma grana absurda, contrato de 1 ano e meio. O Al Ittihad é um time muito maior do que o Al Wehda, ele foi aquela vez, né? Que era um time que estava ainda subindo a primeira divisão, com problemas financeiros. O Al Ittihad, apesar de estar na 13ª colocação, perto da zona do rebaixamento do campeonato, é um time grande por lá. E o Carille vai, encher o bolso de novo, né? Quem não gosta? Pois é, quem também tá na Arábia é o Romarinho. Tá lá fazendo gols, provocando a galera aqui do Brasil. E usou o Instagram ali para dar uma afinetada na torcida do Palmeiras. Olha lá, boas lembranças. Lembrando que ele é um carrasco aí, né? Sempre guardou nos jogos contra o Verdão. É isso aí, sorte ao Romarinho, né? Por falar em Palmeiras do Luxemburgo, que ontem teve que ir até suas redes sociais para explicar uma declaração que ele deu à ESPN aqui sobre seleção brasileira. Aliás, a Gazeta, né? O programa Mesa Redonda, poxa vida, do nosso Flávio Prado. Fala, Luxemburgo, corrija aí então. Olá, rapaziada, onde participei do programa Mesa Redonda na Gazeta e me foi perguntado se eu estou pensando em seleção brasileira. Eu falei que não, porque já pensei em seleção brasileira lá atrás, direcionei para a seleção brasileira e cheguei à seleção brasileira. E saí da seleção brasileira da maneira como me tiraram. E completei dizendo que, com a experiência que eu tenho hoje, se amanhã o carro estiver vago, estou preparado para assumir a seleção brasileira. Mas as pessoas deturparam, em momento algum falei, só se eles entenderem japonês, em momento algum falei que eu quero a seleção brasileira, falei que eu direcionei lá atrás e que se o dia o carro estiver vago e me for feito o convite, eu sou preparado para dirigir a seleção. Foi isso que eu falei, nada mais do que isso. Entendi, Luxemburgo. Primeiro, seus óculos de oncinha estão maravilhosos, mas olha só, André e Fefon, é um trauma a seleção brasileira pro Luxa? É um trauma, com certeza. Até porque o Luxemburgo, naquela época, em 2000, né, ele foi demitido depois de perder para Camarões, né, nas Olimpíadas de Sydney. É verdade. E aí ele estava com 2 jogadores a mais e durante aquele período também veio aqueles escândalos de transação com jogadores, de documentação falsa e tal, e ele acabou saindo da seleção deste jeito. Então, é um trauma para o Vanderlei Luxemburgo. Agora, só uma coisinha, eu acho que seleção não ajuda ninguém, viu? Acho que só atrapalha. Do jeito que ele saiu da seleção não foi legal e vários outros jogadores são escorraçados na seleção, inclusive o Neymar quando joga, o Messi na seleção da Argentina é escorraçado. Eu, se fosse bom jogador, eu não ia para a seleção, eu ficava no clube mesmo, porque muitos jogadores são criticados por jogar na seleção, isso não é legal. Tá certo, então o que você acha, André? Estaria pronto ele para defender a seleção, para ser técnico? Não, acho que no momento não. Já foi a época dele. E também lembrando que nessa Olimpíada de 2000 aí teve a briga com o Romário, né? O Romário queria ir e tudo mais, então acho que isso acabou desgastando bastante ele também. Era bem briguento, né? O Dudu, que é um dos comandados do Luxemburgo, pode fazer o seu jogo 300 no Palmeiras contra o Guarani quinta-feira, né? É isso mesmo. E olha que há muitos anos nenhum jogador completa 300 no Palmeiras. O último foi o Sérgio, o goleiro que completou em 2005. Foi absolvido por essa expulsão aí. Pode verdade. E jogador de linha, por exemplo, César Sampaio, em 2000. Então, acho que é muito importante essa sequência no Palmeiras, porque hoje em dia a gente não vê mais jogadores ficarem tanto tempo assim, né? O Dudu tá indo pro 6º ano no Palmeiras, a gente vê o jogador ficar 6 meses, aí vai embora, ficar trocando de time toda hora. E a gente vê... Pois não, Fefão? Só um detalhe, esse Douglas Marques da Silva aí é o mesmo, viu? Do Corinthians, é o mesmo árbitro, do Dudu, é o mesmo do Sport Brusque, daquela confusão. Ele gosta de se meter em confusão, esse árbitro. E a federação aí prestigia, né? Porque continua escalando, cara, maravilhoso. Atenção, aliás, por falar em novelas que não acabam nunca, né? O Palmeiras tinha feito a primeira temporada da série Rony, Queremos Você. A série acabou e eles resolveram agora fazer uma segunda temporada, é isso? Exatamente, não foi renovado o contrato do Rony ainda com o Atlético Paranaense. O Neymar vai enfrentar o Haaland. Isso. Atacante do Borussia Dortmund, um garoto de 20 anos. 19 anos. 19 anos, né? Faz gol todo dia, o rapaz. Verdade. Ele pode ser o jogador que pode tirar o Paris Saint-Germain da competição. O Paris Saint-Germain, para mim, junto com o Liverpool, são os favoritos para vencer a Champions. Os 2 melhores times da Europa hoje. Faz sentido, faz muito sentido, meu caro Fernando Fontana. Olha só, por falar em futebol europeu, você sabe que campeonato italiano
é aqui na Rede TV. O campeonato está muito bacana. Tem ajuda, hein, Fefão? Esse aí é o baita jogador, eu jogaria com o pé nas costas aqui. Agora, será que vem mesmo? Botafogo tá com essa bala? Coisa, né? É Honda, é Yaturré, o que tá acontecendo? Não vai virar um cruzeiro, né, depois, lá na frente. Quem tá aí rapidinho? Posso reler uma mensagem do Adilson aqui no Twitter, que ele sempre participa com a gente, é da cidade de Rio Formoso, Pernambuco, mandando um abração, brigadão pela sua audiência, todo mundo que participa conosco. Amanhã a gente tá de volta, a partir das 8h45 da manhã, com tudo do futebol no Papo de Bola. Vem aí o 90 Segundos com Augusto Xavier, depois João Kleber, você na TV. Boa terça-feira pra você.